Ação revisional de juros abusivos. Como fazer essa ação tão conhecida, tão desejada por muitos advogados e por muitos clientes. Meu nome é Juliana Luiza, sou advogada, especialista em direito bancário, mas aqui nesse canal eu falo sobre início na advocacia. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e me segue lá no Instagram também, que eu posto muito sobre a rotina na advocacia autônoma e te dou várias informações legais aí para o seu dia a dia. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a fazer uma ação revisional de juros abusivos. Esse vídeo, ele é direcionado para advogados. Porém, se você caiu aqui nesse vídeo e for uma pessoa interessada em fazer o revisional, fica aqui também que vai ser interessante para você o conteúdo que eu vou trazer. Primeira coisa que você precisa saber quando você for fazer uma ação revisional. Não existe fazer ação revisional de juros abusivos se você não tiver em posse do contrato que foi assinado pelo cliente com o banco. Então, a primeira coisa é apresentar esse contrato. Você pede para o seu cliente apresentar esse contrato e ali no contrato vai ter todas as informações que você vai precisar para poder fazer o cálculo da revisional. Então, você vai entrar ali no contrato e vai olhar ali a taxa desse contrato. Primeira coisa, você vai olhar a taxa do contrato. Essa taxa você vai comparar com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Você vai olhar a taxa da época em que a pessoa assinou o contrato, então você vai ver ali a data do contrato e você vai ver essa taxa lá no Banco Central. Eu vou deixar o link aqui para você acessar onde que você consulta essa taxa média do Banco Central. Então, ao consultar essa taxa no Banco Central, ela tem que estar muito acima da taxa média do Banco Central. Se tiver pouca coisa acima, a ação ela não vai ser procedente, tá? Porque existem algumas jurisprudências, algumas teses que determinam um certo nível aí para essa taxa ela tá abusiva. Então, por exemplo, um contrato que eu analisei hoje, a pessoa estava com o contrato dela uma taxa de 2% e no Banco Central a taxa estava 1,88. Então esse contrato ele não tá abusivo, por mais que ele tá um pouco acima da taxa média do Banco Central, mas ele não se enquadra em um contrato abusivo. Então essa ação não dá para ingressar, que ela vai ser improcedente. Então, imposta essa taxa do Banco Central, você vai fazer o cálculo. O cálculo é a principal parte desse processo. Claro, primeiro você tem que saber se tem abusividade, mas sem o cálculo não tem como você ingressar com a ação. Até porque o cálculo ele é a base do que você vai fazer de pedidos no seu processo. Então, você tem que fazer esse cálculo, que é baseado na taxa do Banco Central. Você também faz o cálculo da taxa do contrato, para ver se a taxa que está no contrato é de fato a taxa que está sendo aplicada ali nas parcelas mensais que essa pessoa está pagando. E esse cálculo você faz a comparação das parcelas que estão sendo pagas ali pela pessoa e a parcela que ela deveria pagar se ela tivesse com a taxa correta. Esse cálculo, gente, ele tem que ser feito por um especialista em direito bancário. Um advogado especialista em direito bancário. Se você não for um advogado especialista em direito bancário, você não vai conseguir fazer esse cálculo. Não existe forma de você fazer, só se você, além de advogado, você for uma pessoa muito boa mesmo em matemática. Para isso, você não vai conseguir fazer esse cálculo. Você pode levar, talvez, pedir para um contador fazer o cálculo, mas para acionar o judiciário, você vai precisar de um advogado. Então, assim, o ideal é que, se você for uma pessoa procurando alguém para fazer revisional para você, procure um escritório de advocacia especializado em direito bancário. Eu falo isso porque a gente vê aí na televisão muitas empresas divulgando ações revisionais e prometendo, assim, absurdos, né? Uma redução de taxa, assim, uma porcentagem super alta. E muitas dessas empresas, eles são golpistas. Eles aplicam golpe nas pessoas que contratam. Eles cobram ali o valor inicial, cobram às vezes um valor mensal, dizendo que é o valor da parcela já reduzido. E por fim, não fazem absolutamente nada. E se for, por exemplo, uma revisional de veículo, esse carro ele sofre até busca e apreensão. Já vi muitos casos assim. E aí, gente, não tem mais o que fazer. Ou pra fazer, você vai gastar muito dinheiro pra resolver. Então, assim, foge disso, tá? Eu sei que tem propaganda na televisão com artistas famosos, a gente acha que é seguro, mas toma cuidado. Procure um escritório especializado pra poder você confiar o seu contrato aí pra você fazer a revisão. Até porque, se você fez uma revisão e ela vem improcedente, tem algo errado, enfim, o seu processo, ele é julgado e aí não tem mais o que você fazer. O processo julgado, não existe você ingressar de novo e tentar de novo. Então, procure uma pessoa que realmente saiba fazer. Se você é um advogado que está iniciando, não sabe fazer, tem insegurança, então eu sugiro que você faça parceria com algum advogado que já tem experiência na área, para ele poder fazer com você, te ensinar, enfim. Ou então indica para algum advogado que saiba fazer até que você consiga fazer. Eu comecei a fazer essas ações apenas depois que eu fiz um curso, me especializei
e tive segurança para poder oferecer esse serviço para os meus clientes. Antes disso, quando entravam em contato comigo para fazer esse tipo de ação, eu falava que eu não fazia, porque jamais que eu ia colocar uma pessoa em risco para fazer esse tipo de ação. Aqui no meu escritório, esse cálculo eu faço através de uma planilha, tá? Essa planilha, ela já tá totalmente formulada para fazer esse tipo de cálculo. Então eu vou preenchendo só com as informações do cliente, informações do contrato, e no final ela me dá ali as informações necessárias para eu entender se tá com abusividade ou não, para saber qual o valor da parcela que vai reduzir, qual a porcentagem de abusividade que tá, enfim. A planilha ela já é completa e já me dá todas as informações que eu preciso. Como eu falei, com as informações desta planilha, eu monto toda a petição inicial. E agora, o próximo passo, você sabendo que esse contrato ele tá abusivo, que dá para você ingressar com a ação, o próximo passo é você fazer a petição inicial, que também deve ser formulada, feita de uma forma muito bem feita, com teses, jurisprudências exatas que devem ser usadas nesse tipo de situação. É como eu falei, por exemplo, não é porque a taxa média do Banco Central tá abaixo do contrato que você vai entrar com a ação que vai dar juros abusivos. Não. Até porque as jurisprudências de casos de ações revisionais, elas determinam outra situação para atribuir os juros abusivos. Fazendo a petição inicial, você vai protocolar com todos os documentos necessários para você ingressar com qualquer ação. A diferença é que nesse você vai colocar a sua planilha de cálculos, você vai colocar o contrato do seu cliente, demonstrando para o juiz que é aquele contrato que vai ser revisado e que você já fez os cálculos e que tá tudo condizente com o que você tá dizendo na petição inicial. E o processo ele vai seguir normalmente. Ingressando com a ação, o réu vai ser citado para se manifestar, né, em defesa. Depois você vai apresentar sua réplica. Raríssimos casos, pelo menos aqui em São Paulo, os juízes agendam audiência. Em alguns outros estados que eu fiz também não teve audiência. E pode ser que no decorrer aí do meio do processo seja necessário fazer uma perícia. Por mais que você já vai ter apresentado os cálculos, mas pode ser que o banco peça a perícia, geralmente ele pede. Então, pode ser que tenha uma perícia no processo, por isso que essa ação ela tem que ser protocolada na justiça comum e não no juizado especial, e por isso que é necessário um advogado. E após tudo isso, se o juiz já se convencer ali da decisão dele, ele já dá a sentença. E aí finaliza o processo. Claro que o banco pode recorrer se ele quiser, ou o autor da ação também pode recorrer. Nessa ação, os pedidos que nós fazemos, além da redução do valor das parcelas, por conta dos juros abusivos, é também a devolução de todo o valor que foi pago a mais, e esse valor a gente pede devolução em dobro. Então a gente faz o cálculo e ali nesse cálculo a gente vai saber exatamente qual o valor que a pessoa deveria ter pago no final do contrato, e se o que ela já pagou até hoje, ela já teria quitado aquele contrato, e se ela pagou até a mais que aquilo. E aí a gente pede devolução em dobro desse valor que ela pagou a mais. A devolução em dobro, em alguns casos os juízes dão, em alguns casos não, porque a devolução em dobro, por mais que está prevista no CDC, ela só é deferida se ficar constatado uma má-fé nesse contrato. E às vezes o juiz entende que os juros abusivos ali não é considerado uma má-fé, foi ali uma porcentagem que o banco colocou e pronto. Pode ser, né, que seja má-fé, pode ser que não, mas enfim, a gente deixa para o juiz analisar e é isso. E a gente pede também uma indenização por danos morais, mas a indenização por danos morais também nesses casos é um pouco mais difícil de conseguir. Pode acontecer de conseguir, mas é um pouquinho mais difícil. E a questão da redução das parcelas, a gente não se baseia apenas na taxa de juros mensal. A gente se baseia também em outras taxas, encargos, venda casada, que o banco tiver atribuído ali no contrato, por exemplo, seguro, registro no órgão de trânsito, avaliação do veículo, são encargos que podem ter no contrato, porém o banco ele precisa comprovar que foi feito, por exemplo, a avaliação do veículo. Então o banco ele tem que comprovar que ele de fato avaliou de forma regular aquele veículo. O registro no órgão de trânsito, ele tem que demonstrar que ele fez de fato o registro, que ele arcou com aquele valor, por isso que ele pediu para o cliente pagar. E a venda casada, se a pessoa te falar, né, olha, eu não queria ter assinado esse seguro, então já fica atribuído aí a venda casada. E aí tem as teses que a gente usa para ficar constatado de fato que foi uma venda casada. Uma informação importante, que eu já estava esquecendo de falar, é que aqui no escritório eu faço revisional apenas de financiamento de veículo e de empréstimos comuns e empréstimos consignados. De outras operações, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, eu não faço, porque o cálculo ele é muito mais complexo e depende de um perito para fazer. Eu faço aqui apenas as ações que eu posso fazer os cálculos sozinha. Então, as ações revisionais de juros abusivos de financiamento de veículo e de empréstimos, elas funcionam dessa forma. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tanto você que esteja aí querendo iniciar na área do direito bancário, iniciando na sua vida de advogado, quanto para você que esteja procurando a revisional de juros abusivos. Procure um advogado especialista em direito bancário para te ajudar. E você que é advogado, eu vou deixar um e-book aqui na descrição do vídeo para você adquirir, caso você queira atuar nessa área maravilhosa, que é a área do direito bancário, a área do direito do consumidor voltado às ações contra bancos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo
um e-book com as peças das ações mais rentáveis do direito bancário, caso você queira adquirir. E nesse e-book eu vou disponibilizar também a planilha que eu comento aqui no vídeo para você poder fazer o cálculo das ações revisionais. Então, se você tiver interesse, acessa aqui na descrição do vídeo o link do e-book. E se você não for inscrito aqui no meu canal, como eu já falei no início do vídeo, se inscreve aqui no canal que eu trago vários vídeos voltados aí para o início da advocacia, vídeos como esse, explicando como funcionam ações e outras informações legais aí também para o início da advocacia, tudo aquilo que você não aprendeu na faculdade. E me segue também lá no Instagram, que lá eu posto um pouco da rotina do dia a dia do escritório de advocacia e várias informações também voltado aí para o início da advocacia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!